Olá, estamos começando o programa Talentos e Negócios. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, já dizia Confúcio. É sobre isso que falaremos hoje. Diz aí, você se preocupa com a sua imagem? Sabe definir uma imagem adequada? Qual a importância de definir uma imagem? É sobre esse assunto que falaremos agora com a design de modas e consultora de imagem Sara Mussi Jacob. Hoje a imagem está muito associada aí como criar autoridade, né? E é um dos tópicos mais importantes que a gente fala na consultoria de imagem, porque é com ela que a gente consegue alavancar os nossos negócios. E assim, tanto para a vida pessoal, há diversas mudanças quando a gente passa a se cuidar, quanto para essa vida profissional que é a tão desejada. No final, você receberá uma super dica no quadro Em Dia com a Saúde com o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Você sabe o que é o transtorno bipolar? Mas antes, temos uma mensagem para você. Não saia daí. Estamos de volta com Talentos e Negócios e hoje o tema é a importância da imagem. E para falar sobre o assunto, recebemos a designer de modas e consultora de imagem Sara Mussi Jacob. Ei, Sara, você tá boa? Tudo jóia. Que bom recebê-la aqui conosco, também estou ótima, é um prazer, viu? Prazer é todo meu. Então, gente, a Sara hoje vai falar um pouquinho da imagem, né? Eu acho que todo mundo precisa saber se apresentar, né, estar com a imagem legal, de acordo, para poder até conseguir o que quer, né? Com certeza, faz total diferença. E qual a importância da imagem pessoal? Então, hoje a imagem está muito associada aí como criar autoridade, né? E é um dos tópicos mais importantes que a gente fala na consultoria de imagem, porque é com ela que a gente consegue alavancar os nossos negócios. E assim, tanto para a vida pessoal, há diversas mudanças quando a gente passa a se cuidar, quanto para essa vida profissional que é a tão desejada. Realmente, né? Hoje a gente levando esse assunto para o mundo das plataformas, né? De Instagram, Facebook, a gente percebe que a imagem, ela tá, sim, acima de todas as coisas, até mais do que a informação. Né? E como saber qual que é a imagem adequada? Por exemplo, eu tenho, né, o gosto X, me visto assim, mas não tenho certeza. E aí, como que a gente acha essa imagem adequada? Então, o importante, se for para a sua carreira profissional, o importante é você descobrir o seu público-alvo. Descobrindo qual é o seu público-alvo, você consegue identificar qual é o estilo que você deve utilizar na sua vida profissional. E também, esse estilo da vida profissional, ele tem que estar de acordo com a sua vida pessoal. Porque quando a gente encontra com alguém na rua, ainda mais quando a gente é uma pessoa que lida com a internet, a gente tem que estar alinhado, porque talvez parece ser uma pessoa na profissão e quando está no lazer é outra. Certo, então, por exemplo, assim, é como se fosse um artista que vai para o palco ou, né, para poder fazer aquele papel, né? E as pessoas estão querendo aquela pessoa que ela viva aquilo o tempo inteiro, né? Com certeza, porque assim, a gente vê na internet a pessoa vestida de uma forma e agindo de uma forma. E a imagem, ela não está só associada à comunicação verbal, também está associada à comunicação não verbal. Sim. Então, quando a gente vê essa pessoa na internet, a gente espera que ela seja da mesma forma, vista as mesmas roupas que no momento de lazer dela, quando ela não aparece. Então é importante sempre reafirmar, porque dessa forma a gente consegue fechar mais negócios. Ainda mais assim, não precisa ser uma pessoa digital influencer nem nada. Você pode trabalhar num banco, num escritório, como empresário, e tem que sempre reafirmar essa sua imagem para ter autoridade. Então, por exemplo, você disse que a imagem adequada é primeiro definir o seu público-alvo. Com certeza. Né? E como é que faz para a gente cuidar dessa imagem? O que a gente tem que fazer? O que a gente trazer? Porque assim, isso
é uma dúvida de todo mundo, mas ninguém vê dessa forma. Sim. Né? Como um ponto muito importante na questão profissional também, não da autoestima somente, né? Mas na questão também profissional. Então, como que a gente cuida disso? Quais os caminhos que a gente deve seguir? Bom, os caminhos que a gente deve seguir, primeiramente, a escolha do público-alvo, e o segundo caminho é, com certeza, descobrindo qual é o seu estilo pessoal. Descobrindo o seu estilo pessoal, existem 7 estilos. Descobrindo o seu estilo pessoal já vai ser a porta de início para você identificar como você vai se vestir. Entendi. Entendeu? Então, assim, a imagem no ambiente de trabalho ela é muito importante, né? Sim. Como a gente estava falando, a questão que hoje isso é muito presente, né? Como estávamos falando, a internet, ela traz isso muito forte hoje. Com certeza. Né? E a imagem, eu sinto isso, que as pessoas querem cada vez mais, quando você é uma pessoa que tem uma presença, né? Com certeza. Ela exige muito mais. Achar do público-alvo, achar do seu estilo, né? Porque, na verdade, como que a gente acha esse estilo? A gente avaliando, porque, né? Sim. Acho que a dificuldade da gente está aí. Sim. Como que eu vou saber qual que é o meu estilo? Então, vou dar uma explicação mais técnica. Certo. Existem 7 estilos universais. Esses 7 estilos são o sexy, o romântico, o dramático urbano, o criativo, o clássico refinado, o tradicional e o esportivo. Esses 7 estilos, cada um transmitem uma imagem diferente. E aí, a mais indicada para a maioria das profissões que eu trabalho, que eu vejo, que são dos meus clientes, é o clássico refinado e o tradicional. O tradicional, ele é um estilo mais de uma pessoa conservadora, mais culta, e ela gera um certo afastamento. É uma pessoa que você olha para ela e ela sempre traz uma imagem de equilíbrio. Enquanto o clássico refinado é uma imagem de uma pessoa também culta, refinada, mas ela é mais moderna. E aí, para descobrir o seu estilo, a gente sempre sugere realizar assim, a análise de estilo pessoal com alguma consultora de imagem. Sim. Porém, a gente sempre pode ter acesso aí na internet à descrição, né, de cada estilo. E tem aí uns quiz também, né? Que você vai respondendo para achar qual é o seu estilo. Que aí você consegue identificar melhor dentro desses 7. Então, daqui a pouco eu gostaria que você falasse melhor um pouquinho desses 7 aí, como é que a gente faz. Mas depois que construímos todo esse caminho, né? Você definiu o seu público, você definiu o seu estilo, aí chega a hora de escolher, né? As roupas, mudar o guarda-roupa. Sim. É muito mais legal ter uma ajuda de uma pessoa que tem a autoridade e competência para isso, né? Sim. Mas tem alguns caminhos para aquelas pessoas que não têm condição de ter uma consultoria? Com certeza. A gente tem aí, na verdade, são os meios, né, da imagem visual e a imagem não visual, que é aquela que a gente fala. Porque a mudança, ela não vem só na forma como você se veste. A mudança tem que começar, isso as minhas clientes sabem muito bem, que eu falo muito, que a mudança tem que começar a partir do momento que você abre a boca para falar. A forma como você conversa, a forma como você lida com as situações, a forma como você se comporta é a que vai começar a definir o seu trabalho, né? E a melhora aí do seu público-alvo e do alcance dos seus objetivos. Eu vou deixar para você falar no próximo bloco. Você falou da personalidade, né? Então depois a gente vai falar da outra parte. Fica aí que a gente já volta. Para você que chegou agora, hoje o nosso assunto é a importância da imagem. E quem está conosco é a designer de modas e consultora de imagem, Sara Mussi Jacob. Sara, no outro bloco nós falamos sobre o que é a imagem, qual a importância dela, para que ela serve, né? Como você construir o seu estilo. Isso. E nisso você citou que é a questão da presença, da forma que a pessoa fala, da forma que a pessoa se manifesta. Mas também tem a questão da parte exterior, né? Sim. Que é o que você vai chegar e vai mostrar, que é a roupa, o cabelo, os acessórios. Como funciona isso?
Então, na verdade, como as pessoas enxergam a gente, no primeiro encontro, ela se dá aí essa impressão nos 30 primeiros segundos. E nesses 30 primeiros segundos é onde a pessoa faz uma leitura da sua classe social, da sua condição financeira, de como você conversa, do seu cheiro, do seu perfume. Todas essas características, verbais e não verbais, são analisadas consciente ou inconscientemente pelas pessoas. Nossa, é verdade. Se parar aqui para pensar, você faz realmente essa análise, Faz. né? E não é de maldade que a gente faz essa análise. É algo instintivo nosso, né? É interessante, né? Que aí a gente fica, às vezes, até com menos culpa. Não é verdade? Exatamente. Você havia dito no bloco anterior que existem 7 estilos. Isso. A gente podia dar uma passadinha por cada um, para você explicar, para ver se a pessoa se identifica no estilo e falar, achei meu estilo. Ou então eu estou entre esse e esse, porque pode acontecer também, não pode? Pode, na verdade, a gente passa aí, permeia por todos os estilos. É porque depende do que você vai fazer também, Isso. né? Mas de uma forma geral, eu gostaria que você explicasse quais são esses estilos para a pessoa, de repente, já se encaixar. Isso. Então, o primeiro estilo que eu gosto de falar sempre é o estilo esportivo, que é uma pessoa que utiliza muita calça jeans, tênis, blusa básica como t-shirt, camisa, que preza pelo conforto. O segundo estilo é o criativo. Esse estilo a gente vê mais em cidades grandes, porque a pessoa desse estilo gosta de combinar muitas estampas, cores. Ela não tem assim uma definição. E elas também são de grupos, são né? de também. grupos, exatamente. O terceiro estilo é o estilo dramático urbano. Nesse estilo, ele está sendo muito utilizado atualmente pelas jovens, porque é um estilo de coturno, jaqueta de couro com muitas transparências, saia midi, é essa mistura bem cosmopolita mesmo. O quarto estilo é o estilo sexy, e como o próprio nome fala, é sexy. A gente tem uma pessoa sensual que utiliza saias de couro, vinílico, transparências, lurex, muito brilho. No quinto estilo, a gente tem o estilo romântico, que aí é no caso de uma pessoa meiga, dócil, que gosta de flores, né, estampas de flores, transparências também, mais suaves. A gente tem o sexto, que é o tradicional, que é um estilo de uma pessoa mais conservadora, refinada, mas é mais quieta na dela, que a gente fala. Sim. São modelagens mais clássicas, né, e cores mais neutras. E o clássico refinado é essa versão do tradicional, só que mais moderna. Então a gente tem uma pessoa que utiliza muita alfaiataria, mas com um toque de modernidade, que é o colorido e materiais diferenciados. Pois é, mas às vezes a gente consegue, igual a gente falou, passar por todos esses dependendo da situação. Sim. Mas tem gente que sabe passar por todos eles muito bem. Sim. Né? Tem pessoas que já se impõem, ou seja, no clássico, no esportivo. Isso também pode acontecer? Isso acontece muito, porque a gente pode ter até 3 estilos. Olha que legal. Dentro do nosso guarda-roupa, que são os mais predominantes. Sim, e aí Entendeu? vocês acabam descobrindo qual é o estilo da gente através desses detalhes, né? Desses detalhes, são pequenos detalhes. Vão desde a forma como você conversa, as séries que você vê, são pequenos detalhes que a gente pensa que não tem nada a ver, mas ditam tudo sobre você. Porque na verdade são coisas corriqueiras, o dia a dia, que a gente não presta atenção, Não presta. né? Uhum. Nós falamos então sobre essa questão da criação da persona, vamos dizer assim, Isso. né? Mas uma coisa que eu sinto muito dificuldade é escolher acessórios. Eu estava até comentando com ela aqui que eu estava em dúvida do que fazer, porque às vezes tem um monte de coisa em casa e a gente não sabe como jogar em cima de uma roupa para não ficar demais ou para não ficar chamativo. Sim. Isso também, quando se acha o estilo, é uma coisa que fica mais fácil, não é? Com certeza. Os acessórios, eles que complementam a sua roupa. O que é uma roupa básica quando você tem uns acessórios junto? Pois é, você tá de calça jeans, uma blusa branca, ou um tênis, um sapatênis, ou alguma coisa assim, uma sandália, às vezes até, né? Colar grande, pequeno, brinco, ou depende do tamanho do cabelo. Então, depende, na verdade, de uma série de fatores, do seu tamanho, da sua estatura, né? Da imagem que você quer passar, do comprimento do seu cabelo. Mas pra gente falar mais uma coisa mais básica, pessoas aí. Pra pessoa que tem cabelo curto, mais alta e mais baixa, isso também interfere? Interfere. Na verdade, interfere até os traços faciais, que a gente chama de visagem. Influenciam muito.
mas os acessórios ideais, no caso, para quem quer gerar autoridade, que é uma dica que a gente dá para todas as pessoas, sempre que trabalhamos muito na consultoria de imagem, é utilizar acessórios do estilo clássico refinado ou tradicional. No clássico refinado, a gente tem os acessórios... A gente erra menos? Erra menos, sem dúvida. O clássico refinado, a gente tem esses acessórios do tradicional, que é pérola, argola, mas nós temos aí a riqueza de materiais e de detalhes que a gente não vê tanto no tradicional. Então tem que se ater a muitos detalhes, né? Sim. Cabelo curto é direcionado para algum tipo específico? Sim. O cabelo curto, quando você utiliza ele, passa uma impressão de força, de determinação. O cabelo médio, por exemplo, ele traz uma imagem de equilíbrio. A gente vê muitas mulheres dos 30 aos 50 anos utilizando o cabelo médio, porque é uma fase que é mais equilibrada, na maioria das vezes. Madura. E o terceiro, que é o cabelo longo, ele, assim, as minhas clientes sabem que eu não indico muito ele para uma pessoa que quer gerar autoridade, porque ele passa uma imagem de jovialidade e um certo descompromisso. Não descompromisso de descuido, descompromisso daquela questão jovial mesmo, divertida. Entendi, gente, tem muitos detalhes, não é fácil como eu falei, não. Não é fácil como eu falei. Para você realmente ter uma autoridade, muitos detalhes, né? Muitos detalhes. É o cabelo, são os acessórios, a roupa, a forma que você se porta. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Porque agora para frente, né, as profissões, elas vão exigir esse comportamento de todos nós, né? Acabamos. Ai, que prazer estar aqui. Passou tão rapidinho, demais, né? E eu tinha tanta coisa para perguntar, gente. Eu vou fazer isso em off, claro, né? Mas é isso, gente. Eu te agradeço, viu, a participação. Eu que agradeço. Espero que a gente possa ter outros momentos como esse, tá? Então já já a gente volta, fica aí. Último bloco, e você fica agora com as dicas do psiquiatra, Dr. Fabrício Batista, no quadro Em Dia com a Saúde. Você sabe o que é o transtorno bipolar? O transtorno afetivo bipolar, ou transtorno bipolar do humor, é um transtorno crônico, potencialmente grave, que não tem cura, mas tem tratamento. Ao contrário do que se pensa popularmente, não é caracterizado pela simples oscilação de humor ao longo de um dia. De uma forma geral, se caracteriza pela alternância de humor. Ora ocorrem episódios de euforia, que pode ser de hipomania ou mania, ora depressão, com períodos intercalados de normalidade. O transtorno bipolar acomete cerca de 1% da população, ocorre em ambos os sexos, podendo ocorrer em crianças, adolescentes e adultos, mas é mais comum que o primeiro episódio de hipomania ou mania ocorra entre os 15 e 25 anos. Existem vários subtipos de transtorno afetivo bipolar. Os principais são o tipo 1, caracterizado pela alternância de quadros de mania e depressão, e o tipo 2, caracterizado pela alternância de quadros de hipomania e depressão. As crises podem variar de frequência, duração e intensidade, podendo ser leve, moderada a grave. Um episódio de depressão é caracterizado por tristeza, choro fácil, perda de prazer em realizar as atividades que antes lhe davam prazer, perda de energia, irritabilidade, isolamento social, ideação ou planejamento suicida. Já os sintomas da mania vão no sentido oposto da depressão. A mania se caracteriza por um período de humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável, aumento anormal e persistente da atividade ou da energia, autoestima inflada, grandiosidade, a pessoa passa a achar que tem muitas posses e que é muito importante, compras e gastos excessivos, redução da necessidade de sono, a pessoa dorme apenas cerca de 3 horas por noite, pensamento e fala acelerada, pressão por falar e para continuar falando, fuga de ideias, distraibilidade e prejuízo acentuado no funcionamento familiar, social e profissional. Tais características têm duração mínima de 1 semana, está presente na maior parte do dia e por quase todos os dias.
A grosso modo, um episódio de hipomania pode ser entendido como uma forma mais leve de mania. O tratamento é contínuo e deve ser feito pelo médico com o uso de medicações e pelo psicólogo através da psicoterapia. Essa associação demonstra maior taxa de sucesso na melhora do paciente, que, após a sua estabilização, poderá voltar às suas atividades anormais. Se você se identificou com a maioria desses sinais e sintomas ou tem alguém próximo a você com estas características, um psiquiatra deverá ser consultado para esclarecer suas dúvidas e, se necessário, estabelecer um tratamento. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Obrigada pela sua companhia. Se puder, fique em casa. Use máscara e até semana que vem, se Deus quiser.